Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. Primeiramente vou pedindo desculpas se qualquer barulho acontecer, de gato, enfim, porque aqui tá um gataral danado aqui perto de casa. E também por causa da minha voz, que tá um pouco afetada por causa dessa fumaça. Eu tô só espirrando, tá? Não é coronavírus não, tudo bem? Então a gente vai dar início aqui à nossa segunda semana de aula. Esse conteúdo que eu vou ministrar hoje para vocês já faz parte dessa segunda semana. Tudo bem? Então, semana passada, nós vimos um pouco sobre a história do inglês, né? Que começou com aquela invasão das tribos anglo-saxônicas, com o pessoal dos vikings e também a França, né? Que invadiu a Grã-Bretanha e tudo aquilo influenciou na formação do inglês, né? Da língua inglesa. E também teve a contribuição de William Shakespeare, né? Só falando assim por alto, só para a gente revisar. E também a gente falou um pouco sobre as estratégias de leitura, como a predição, que se trata da gente ler o texto, não o texto em si, mas a gente vê o texto como um contexto geral, né? A gente analisar figuras, gráficos, palavras cognatas, enfim, né? Nós temos o skimming, que utiliza as estratégias da predição, só que no skimming a gente vai dar já uma, uma leve passada de olho, né, de olhos sobre o texto. Não é isso que a gente aprendeu? Pronto. Então, o scanning, como o próprio nome já diz, a gente vai escanear basicamente o texto. Né? A gente vai primeiro, nessa estratégia de leitura, nós podemos ler as questões primeiramente e depois a gente dá uma olhada no texto. Não é? E a seletividade, que a gente vai selecionar parágrafos do texto e a gente vai fazer a nossa leitura sem precisar ler o texto por inteiro, certo? E a última estratégia que ficou faltando a gente falar foi justamente a questão da leitura detalhada ou intensiva, que como o próprio nome já fala, a leitura detalhada ela vai consistir, né, em uma leitura cuidadosa e minuciosa do texto, ou seja, vai ser o contrário de tudo aquilo que a gente viu. A gente só via que a gente lê algumas partes do texto, a gente só lê introdução, resumo, alguma coisa desse tipo. E aqui não. Aqui a gente vai direcionar a atenção a todos os detalhes do texto. Em outras palavras, o leitor ele visa compreender profundamente o texto, não apenas buscar uma informação específica. Então, esse tipo de estratégia ela vai de encontro a todas as outras, né? E dentro dessa estratégia de leitura, nós temos uma técnica chamada de técnica de SQ3R, ou técnica de SQ3R, certo? Se eu colocasse, por exemplo, esse texto aqui para vocês e pedissem para vocês lerem profundamente esse texto, dificilmente vocês iriam conseguir sem uma ajuda de algum recurso, seja o tradutor, seja um dicionário, enfim, né? Mas se vocês forem utilizar aquelas outras estratégias que a gente aprendeu na aula anterior, vocês podem já dar uma olhada no texto. A gente vê aqui, ó, por exemplo, www, a gente vê web pages, a gente vê browser, a gente vê HTML para quem entende um pouco de programação de internet. Temos a linguagem HTML, XHTML, então vocês já podem perceber que aqui a gente já está falando sobre internet. Não é? Mas se eu pedisse para vocês falar profundamente sobre esse texto, vocês iriam pegar esse texto, né, jogar no Google Tradutor, enfim, ou utilizar o conhecimento de vocês e ia tentar passar todas as informações e entender profundamente o que esse texto quer dizer. Mas falando um pouco sobre a técnica em si, né, essa técnica do SQ3R, ela fala basicamente sobre o survey, que seria o primeiro S, né, e o único S que tem é esse. Temos o que é o question. Temos o read, mas não tem o 3, professor? Não, o 3 já é esses 3 R's aqui, que se refere ao read, ao reflect e ao review, certo? Então, o survey seria o nosso examine, o question seria o questione, o read seria leia, o reflect, reflita, já ia falar reflita, reflect, o reflita, e o review é o reveja, certo? Então, falando um pouco sobre o survey, que seria o nosso examine, né? Observe as pistas contextuais apresentadas pelo texto.
todo texto ele contém pistas de leitura. São desenhos, fotos, mapas, letras em negrito, como a gente já viu aquelas pistas lá no comecinho da outra aula que eu dei semana passada. Certo? Que vão ajudar o leitor a prever o assunto e a forma de desenvolvimento ou a finalidade do texto. Nós temos aqui o question, que seria o pergunte, né? Finja que você está sendo entrevistado, você está entrevistando o autor do texto. Por exemplo, se aquele texto anterior que eu mostrei para vocês na internet, se o autor fosse Bill Gates, por exemplo, e o texto fala sobre a internet, então vocês já iam fazer aí um background, né? Algumas questões anteriores na sua cabeça, vocês iam formular, né? De como perguntar a Bill Gates, por exemplo, como surgiu a internet, qual foi o intuito, para que serve a internet, enfim. Né? Vocês poderiam formular algumas questões para você perguntarem a ele. Certo? Então, baseando no que você já sabe sobre um determinado assunto, pense antes de partir para o texto, o que poderia ser abordado sobre aquele assunto. Falando sobre um pouco mais sobre o read, que seria o leia. Leia anotando. Gente, eu sempre venho batendo nessa tecla. Vocês façam sempre anotações. É muito importante que vocês anotem. Tá certo? O note taken. Lembre-se sempre dessa palavra. Note taken. Seria anotar sempre. Certo? Ou seja, faça a anotação às margens do texto ou em um caderno à parte. Certo? Desde que na prova que vocês forem fazer, ela permita que vocês escrevam. Porque algumas provas elas não permitem que vocês façam anotações, rascunhos, enfim. Anote questões que surgem à medida que você lê. Sempre se questionar a respeito das coisas sempre é bom. Sublinhe partes do texto que você acha que são importantes. Anote o que você compreendeu de cada parte do texto. Anote também o que não compreendeu. Não faça apenas uma leitura. Leia a segunda vez, pode lhe ajudar a identificar detalhes que você não havia percebido antes. Então, pessoal, sempre leia e releia, certo? É muito importante para vocês, além de fixarem o conteúdo, vocês ainda podem ver aquele assunto de uma outra maneira, perceber detalhes que vocês talvez não tenham percebido anteriormente. Tudo bem? O nosso outro R seria o review, né? Seria o revise. Quando terminar uma ou duas leituras do texto, revise aquele que você anotou e confronte as suas anotações com o próprio texto, certo? Procurando sempre construir um texto a partir da leitura feita. Tudo bem? Então, é sempre importante vocês revisarem, né? Além de ler outra vez, vocês sempre fazerem essa revisão. E por último, a gente tem o reflect, seria o reflita. Né? Após fazer todos aqueles passos anteriores, ler, reler, revisar, né? A gente deve separar-se do texto e pensar sobre o texto. E aqui a gente vai entrar justamente no outro assunto, né? A gente já terminou as estratégias de leitura com essa última, né? Com a leitura detalhada. E aqui a gente vai entrar em outro assunto que seria a formação de palavras. Então, pessoal, toda e qualquer língua ela é formada por algum processo específico, tá certo? Sempre irá existir palavras chamadas primitivas, que derivam outras palavras, e há também palavras que se derivam de outras línguas mais antigas. Tá certo? Então, a maioria das línguas que hoje nós temos, elas foram derivadas tanto de palavras primitivas como de línguas antigas. Assim como há palavras que se misturam a outras e aquelas que foram incorporadas. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês de uma palavra nossa em português que nós utilizamos muito. A gente, eu acho, não passa um dia, uma hora sem falar essa palavra. Ou escrever, né? Que seria a palavra você. Nós, anteriormente, nós tínhamos vossa mercê, que depois passou para ser vós mercê, e hoje nós temos o você. Mas na questão mais informal, em algumas regiões do Brasil, a gente pode botar o você. E para escrever, eu creio que muita gente usa só o C. Ei, você viu isso? Ei, você vai? Ei, você perguntou aquele negócio que que você tinha que perguntar? Então, sempre as línguas elas estão em constante desenvolvimento, né? Não é diferente com o inglês, não é diferente com o português. Para compreender o processo de formação das palavras, é necessário antes
que conheçamos os elementos que formam as palavras em geral. E aqui a gente entra na parte da morfologia. Pessoal, o que é morfologia? Morfologia vem da junção da palavra morfo, que quer dizer forma, e logia, que é estudo, ou seja, o estudo da forma, ou o estudo da formação das palavras, certo? Como vem dizendo aqui, nada mais é do que o estudo da formação das palavras. Demonstra não só a flexibilidade da língua em receber e criar novos vocábulos, ou seja, novas palavras, mas a possibilidade do usuário nativo da língua transferir uma palavra de uma categoria a outra através de mecanismos, de uso dos mecanismos que permitem essa variação. Utilizar pistas do contexto é uma das maneiras de descobrir o significado de uma palavra conhecida, né? A utilização do contexto. Se a gente não entende uma frase, por exemplo, por inteira, a gente pode pegar uma palavrinha aqui, outra palavrinha aqui, a gente meio que faz o contexto e entende por isso, né? Por esse contexto. Outro valioso recurso tradicional na compreensão de textos é a análise da palavra, certo? Ou a análise do significado das partes da palavra. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre essas partes da palavra. O português é uma língua latina, certo? E o inglês possui cerca de 50% do seu vocabulário proveniente do latim. Ou seja, porque teve aquela influência francesa, e o francês também é derivado do latim, então as maiores semelhanças aparecem no vocabulário técnico e científico. Por exemplo, se eu colocar para vocês essas palavras que estão aparecendo aí: interesting, modern, manual, computer, necessary, dictionary. Eu tenho quase certeza que se vocês nunca viram essas palavras, vocês têm uma ideia do que significa, certo? Interesting significa interessante. Modern seria moderno. Manual, manual, não é? Computer, computador. Necessary, necessário. Dictionary, dicionário. E ali são algumas palavras que derivaram do latim, né? Que estão presentes também na língua inglesa. Assim como na língua portuguesa, os vocábulos em inglês são formados pela adição dos mais diversos significados, através dos processos de composição, derivação e conversão. Como, por exemplo, nós temos no português duas palavras aqui, que eu coloquei como exemplos: inadequado e desconectado. A palavra inadequado é formada pelo radical, ou seja, pelo root, né? Pela raiz da palavra, adequo, né? Mais o prefixo. Vocês lembram o que é prefixo e sufixo? Porque a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então, o prefixo é tudo aquilo que vem antes desse radical e o sufixo é tudo aquilo que vem depois desse radical. Então, nós temos esse radical, ou seja, a essência da palavra, ela é esse adequo, né? O prefixo in e o sufixo ado, que vai fazer com que a palavra ela se torne inadequado, certo? O mesmo ocorre com desconectado, que é composto pelo radical connect, ou seja, o centro da palavra, o miolo, vamos dizer assim, a raiz da palavra é connect. A gente usa o prefixo, que vem antes desse radical, o des, e o sufixo ado, que vem depois, né? Juntando tudo, ele fica desconectado, né? Na formação de inglês, das palavras em inglês também ocorre da mesma forma. Tudo bem? Aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre as ocupações, ou seja, occupations, que fala geralmente uma ação, ou seja, o ato de fazer alguma coisa, mas essa partícula, vamos assim dizer, é R, tá certo? Então, vai ser uma ação que é feita, mas a partícula R, ela vai falar um pouco sobre as ocupações, ou seja, as profissões. Nós temos to write. Então, to write mais a partícula R, né, formamos a palavra writer. To write seria a ação, né? E quem executa essa ação seria o R. Tá? Então, o ato de executar essa ação, o ato de escrever, quem é que escreve? Seria o escritor, ou o autor, enfim, writer. To teach. To teach
eu só tirar isso aqui do meio. To teach mais ER. Então, o ER seria quem executa, né? O ato de ensinar. Então, o to teach mais ER seria o teacher. Formaria justamente a palavra professor, porque não existe ensinador, né? Seria professor. Então, a maioria das profissões elas são formadas dessa forma. Então, to sing seria cantar, né? Mas a partícula R seria singer, formaria o cantor. E assim com outras palavras, engineer, banker, né? Engenheiro, bancário, manager, que seria o administrador, o gardener, que seria o jardineiro, hairdresser, que seria o cabeleireiro, e o driver, que seria o motorista. Tudo bem? Vamos passando para frente aqui. Mas nem todas as ocupações ou profissões elas obedecem a essa mesma regra. Tá? Existem algumas outras que fogem, como doctor, nurse, dentist, biologist, mechanic, florist, artist e musician. Certo? Então, vocês percebem que aqui a gente não tem a profissão, mas a partícula R. Né? Elas já são formadas dessa maneira. Mas a maioria das ocupações elas são formadas dessa maneira. Mas eu quero que vocês tenham em mente que nem todos elas obedecem a essa regra, tá bom? As palavras são formadas por pequenas partículas que determinam seu sentido principal e sua função gramatical. São elas o root, que a gente falou sobre o root já, que seria o centro da palavra, né? O radical, a raiz. Nós temos também os afixos. O que são afixos? São justamente os prefixos e os sufixos, né? Então, basicamente, a gente tem o root e os afixos, que é dividido em prefixo e sufixo, né? Como demonstra aqui na imagem. Então, o prefixo é tudo aquilo que vem antes do root, do radical, e o sufixo é tudo aquilo que vem depois. Tá certo? Então, o root é a partícula que faz o conteúdo significativo da palavra. É aquela que aparece no dicionário. Por exemplo, se eu vou procurar a palavra feeling. Apareceu feeling, professor, não sei o que é. Eu vou olhar no dicionário. Tudo bem. Você vai lá, procura no dicionário e não encontra feeling. Por quê? Porque no dicionário ela não vai estar com essa formação. Tá certo? Ela vai estar com o seu radical, que seria o feel, mais essa partícula ing, que eu vou já falar um pouco dela mais lá na frente. Então, seria o feel que você iria encontrar no dicionário. Então, é muito importante vocês conhecerem o que é root, o que é prefixo, o que é sufixo. Tá certo? Então, os afixos. Falando um pouco mais sobre afixos. Nós chamamos de afixos os prefixos e sufixos que, acrescidos à raiz de uma palavra já existente, prestem atenção, acrescidos à raiz de uma palavra já existente, formam novas palavras. Certo? Seu conhecimento é muito importante porque auxilia na identificação de novas palavras. Por exemplo, eu coloquei essa palavra aqui para vocês, unforgettable. Unforgettable. Então, nós identificando o root, o radical, a gente vai conseguir saber o que é prefixo e o que é sufixo. Certo? Então, a gente sabe que o forget é o radical. Então, o que vem antes é o prefixo, que seria o an, e depois seria o sufixo, desculpa. Seria o sufixo. Então, nós temos o radical, composto pelo forget, o prefixo, composto pelo an, e o able, que seria justamente o sufixo que vem depois do root. Certo? E aí nós temos os prefixos, falando um pouco mais dentro do assunto dos prefixos. Então, os prefixos são aqueles que são acrescentados antes do radical da palavra, tá certo? Então, no inglês, os mais comuns, eu coloquei até no portal, eu vou disponibilizar também no WhatsApp, os links para que vocês possam ir lá e estudar a questão dos mais comuns, né, dos prefixos mais comuns da língua inglesa. Mas eu coloquei aqui uma ideia de alguns, como an, in, im, il, this, não é this, this e ear, certo?
Então, nós temos primeiramente invisible. No caso, a gente sabe que o radical seria o visible. Por quê? Porque é da forma que essa palavra ela foi criada. Vamos dizer assim. Então, o visible é a forma que você vai encontrar no dicionário. Se a gente é igual funciona no português. Se a gente colocar a gente tem o visível. Se a gente quer dizer que uma coisa não é visível, ela é invisível, né? A gente coloca o in na frente do visível, né? Então seria invisível, do mesmo jeito aqui no inglês, né? Nós temos o visible e para dizer que uma coisa não é visível, ou seja, invisível, a gente coloca esse prefixo in, ficaria invisible. Tudo bem? Vamos lá. A próxima, unhappy. Nós sabemos que happy é feliz, certo? E seria o radical. E aí o prefixo seria justamente o un. Unhappy seria infeliz. Seria dá justamente essa ideia de contraste ao contrário, né? Esse un. Impossible, a mesma coisa no português, né? A gente tem o possível e a gente coloca o in na frente e fica impossível, né? O in seria um prefixo que na língua portuguesa a gente coloca. Então no inglês é da mesma forma, a gente coloca o in na frente do possible e ficaria impossible, certo? Prefixo in e o radical da palavra seria justamente o possible. Nós temos a outra palavra que seria o illegal. O illegal seria formado pelo radical legal e o prefixo seria o ill, né? Daria essa ideia de ilegal, de ilegalidade, né? Igual no português também, ilegal. Discover, a gente teria o cover, o verbo to cover, seria justamente de cobrir alguma coisa, né? To cover, cobrir alguém ou alguma coisa, e o des dá essa ideia de contrariedade, né? Então, discover seria descobrir alguma coisa. E aí eu deixo para vocês pensarem a respeito do irregular. Qual seria o prefixo da palavra e qual seria o root? Certo? Dê uma pensadinha aí e se der, vocês me respondem depois. E aqui eu coloquei vários prefixos para vocês terem uma ideia que existe uma infinidade de prefixos, certo? Como a gente tem também no português. Então, desculpa, nós temos aqui o anti, por exemplo, o anti, que no seu significado seria uma ação contrária, uma oposição a, né? Nós temos antibiotic, seria um antibiótico, né? Assim como anti-chamas, anti-praga, não sei, várias coisas. Anti dá essa ideia de ação contrária, certo? Igual no inglês, no português também acontece no inglês. Do des, por exemplo, temos aí essa questão da separação, negação, disconnect. Então a gente tem o root, que seria o connect, e esse des dá essa ideia de separação, né? Disconnect. Você vai separar uma coisa da outra. Vamos ver outra aqui. O miss, que seria o errado, impróprio, misconduct, certo? Nós teríamos o over, que vai além do limite, do excesso, seria uma overdose, que seria uma dose em excesso, além do limite, certo? Nós temos o super, que seria uma posição de superioridade, por exemplo, como Superman, que seria um homem normal, e o super dá essa ideia que ele é superior a todos os outros homens. Então, Superman. Tudo bem? Então, existem inúmeros prefixos, certo? Lá, novamente, no portal eu deixei disponível para vocês todos os prefixos e sufixos mais comuns da língua inglesa. Então, vão lá, dê uma olhada. E aí, falando agora sobre os sufixos. Se os prefixos eles vêm antes, os sufixos eles vêm depois do radical. Tá certo? Então, são acrescidos depois do root, depois do radical da palavra. Nós temos aqui como, por exemplo, childhood. O child seria o nosso root, que seria que child significa criança, e o hood, que eu vou explicar um pouco mais na frente, mas seria referente a um período da nossa vida. Então, childhood, quando junta os dois, formaria infância, tá certo? Wonderful, wonder seria de maravilhado, maravilhoso, quando se coloca o full, né? Dá essa ideia de maravilhoso. Wonderful.
Full seria maravilhoso. What a wonderful day, né? Que dia maravilhoso. Nós temos o friendship. Friend seria amigo, né? Seria o root da palavra. E o ship seria o sufixo, que dá essa ideia de amizade. Cada um desses prefixos, desses sufixos, desculpa, eu vou estar falando lá na frente sobre cada um, tá bom? A gente tem realism. A gente tem o real como root e o ism como sufixo. Homeless. A gente tem o home como root e o less como sufixo. Certo? Então, realism, eu esqueci de comentar, é realismo mesmo. E quase igual no português, faltou uma letrazinha O ali no final, né? No inglês, realism, fechando a boquinha no M, realism. E no homeless, home seria casa. E less dessa ideia de falta de, né? Então, seria uma pessoa sem casa, sem teto. E o goodness, eu também deixo para vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Qual seria o root da palavra e qual seria o sufixo. E aí, falando um pouco mais sobre outros sufixos, né? De advérbio. Por exemplo, professor, mas eu não lembro que é um advérbio não, faz muito tempo. Então, o advérbio ele acrescenta um detalhe ou circunstância à ocasião, tá certo? Então, nós teremos um adjetivo, mas essa partícula ali vai formar um adjetivo, vai acrescentar um detalhe ou a circunstância a esse adjetivo, né, que vai formar um advérbio. Então, a partícula li que nós temos aí, basicamente, é o nosso mente do inglês, né? Só, vamos dizer assim, diferentemente. Esse mente do final seria esse li no inglês, certo? Então, a gente tem aqui a palavra quickly. Quick seria rápido, certo? E li seria o mente, então rapidamente, certo? Carefully, careful dá essa ideia de cuidado, certo? E justamente com esse li no final, a gente daria a ideia de cuidadosamente, certo? Nearly dá essa ideia de proximidade, certo? E alguma coisa está perto. Tudo bem? Near seria nas proximidades e o near seria mente. Mas não tem como ser aproximadamente? Não tem como, né? Então, assim, nearly, aproximadamente, teria como formar, mas o nearly não significa isso, né? Seria nas proximidades de alguma coisa. Por exemplo, tem uma farmácia. Tem uma farmácia próxima, sei lá, da sua casa? Tem uma farmácia próxima da sua casa? Seria esse tipo de proximidade que eu estou me referindo. Daily. Daily seria a partícula day, né, de dia mesmo, D-A-Y, mais a partícula li. Quando as palavras elas terminam com Y, né, a maioria das vezes se retira esse Y e se coloca um I no lugar e adiciona-se a partícula li. Não só o li, mas também todas as outras. E ficaria daily, que seria diariamente. Monthly. Monthly. Month seria mês. E o li, mente. Então, mês-mente? Não, mensalmente, não é? Nós temos exactly. Exact seria de exato, né? Li, exatamente. Igual no português, né? Exactly. Exactly. E no português, exatamente. E aí eu coloquei essa imagem para vocês, que falam basicamente assim, ó. I'm not lazy. I'm not lazy. I'm highly motivated to do nothing. I'm highly motivated to do nothing. Então, I'm not lazy. I'm highly motivated to do nothing. Então, eu não sou preguiçoso. Eu só estou altamente motivado a não fazer nada. Certo? Então, esse highly, ele dá essa ideia. High significa alto, né? E o li, mente. Então, altamente motivado a não fazer nada. E aí nós temos outros sufixos, como o full. O full ele vai dar essa ideia de algo que se destaca por sua grande quantidade ou intensidade. Tá certo? Então, painful. Pain, como o root da palavra, ela significa dor. Certo? Junto com a partícula full, esse sufixo full,
ele ficaria uma dor muito intensa. Então seria o quê? Dolorido, né? Doloroso, né? A dor está muito forte. Colorful. Então color, assim como vocês devem pensar, é cor mesmo, certo? Então colorful seria uma coisa cheia de cores, tem muitas cores, então seria colorido. Não é isso? Tem uma grande quantidade, quando termina com full, não é? Então essa grande quantidade de cores é uma coisa colorida. Nós temos o fearful. O fear seria medo e o full dá essa ideia de intensidade. Né? Então, se eu tenho muito medo é porque eu sou medroso, não é? E o powerful? Nós temos power, que seria força, poder, enfim, e o full dá essa ideia de intensidade. Então, se eu tenho muito poder, eu sou poderoso, né? Sou muito forte, certo? Então, powerful, poderoso. Vamos falar um pouco agora do sufixo less. Less dá essa ideia, como eu já falei para vocês, dá essa ideia de falta, né? Se destaca pela falta ou pouca intensidade. Então, vou utilizar os mesmos exemplos que eu usei no slide anterior para mostrar nesses daqui. Nós temos o pain, que seria dor, less. Então, se eu tenho dor e uma coisa que se destaca pela falta de dor, seria uma coisa que seria indolor, não é? Ou não tem dor nenhuma, né? Ou tem pouquíssima dor, quase nada. Colorless, que seria cor, e a falta de cor seria uma coisa incolor, né? Ou uma coisa sem cor, né? Incolor ou sem cor. Fearless seria fear, medo, less, essa ideia de que falta. Então, se falta medo, é porque eu sou corajoso, não é? Powerless. Powerless seria power, força, poder. Less seria uma coisa sem poder, sem força, tá certo? Então, ele é uma coisa que não tem poder e não tem força. E eu acrescentei mais uma que eu já dei até esse exemplo anteriormente. Olha lá o mente, né? O nosso Lee. Seria o nosso home, que seria casa, e o less, que se destaca pela falta, né? Então, homeless, sem casa, seria uma pessoa sem teto, por exemplo. Nós temos também o sufixo hood, que é determinado período ou referência na vida de alguém, certo? Então, hood, ele vai justamente se referir a esse período, certo? Na vida de qualquer pessoa. Por exemplo, nós temos o childhood. Child é quando a gente é criança, né? E o hood seria esse período de quando a gente é criança. Então, é a infância. Aí a gente tem adulthood. Então, adulto, né? E o período de adulto seria a idade adulta, né? A fase adulta. E também nós temos o neighborhood. O neighborhood seria justamente o neighbor, seria o vizinho, junto a esse hood, seria uma referência, por exemplo, de onde você mora, de onde seus pais moram, de onde um amigo mora. Então, neighbor seria o vizinho, mas essa partícula, esse sufixo hood, daria ideia de bairro, tá certo? Então, neighborhood é bairro em inglês. E aí eu coloquei outras várias formações aqui para vocês, vários sufixos. Dentre esses que tem aqui, eu quero falar para vocês sobre o ing e o ed, tá certo? Desses de verbo. Quando a gente encontra esse sufixo ing no final dos verbos, né, depois de um root, ele vai ter ideia de gerúndio, professor, mas eu não lembro o que é gerúndio, não. Tá certo. No português, o nosso gerúndio é aquelas palavras que terminam com ando, endo ou indo. Ou seja, andando, correndo, sorrindo, brincando, enfim. São essas palavras que terminam dessa forma. Então, um exemplo. Mary is studying now. Então, Mary is studying now. Maria está estudando, né? O ando. Então, Maria está estudando agora. Então, o ing, quando ele vem após do root de um verbo, ele tem essa ideia tanto de gerúndio quanto de infinitivo, que seria as palavras terminadas em AR, ER e IR. Tá certo? Então,
O infinitivo seria quando o verbo com o ing vem após uma preposição. Ele é normalmente traduzido para o português pelo infinitivo. Quais seriam, pessoal, as preposições em inglês? Né? Preposições são aquelas palavras de ligação, da, do, de, enfim. Algumas do inglês são essas daqui, ó. In, on, at, to, for, of, não é of, certo? É of. Imagine aí na cabeça de vocês um A, um acento, um tio em cima do A e um V. Of, certo? Então, in, on, at, to, for, of, by, about, before, after. Gente, tem uma infinidade de preposições, tá certo? Assim como no português tem no inglês também. Então, sempre quando o ing vir após uma preposição, né? Quando o verbo vir após uma preposição, ele necessita que ele venha acompanhado dessa partícula ing. Então, nós temos aqui como, por exemplo, this is a good way of generating electricity. This is a good way of generating electricity. Então a gente está vendo que depois do of, ali nós temos o generating, né? Seria generar energia, né? Ou gerar energia, desculpa. Então, essa seria uma boa maneira, that's a good way, essa é uma boa maneira de of gerar, generating electricity, eletricidade. Então, essa é uma boa maneira de gerar eletricidade. That's a good way of generating electricity. E o outro exemplo é I need a book for studying my lesson. Eu preciso, a book, de um livro for studying, né? Tem ali o for, a preposição, então o verbo que vem após a preposição, ele tem que ter essa partícula ing. Então, for studying my lesson. Então, eu preciso de um livro para estudar, né? Esse AR, para estudar a minha lição, tá certo? E o ED, pessoal, dá essa ideia de passado. Então, todo verbo que vocês veem terminados em ED, eles estão se referindo ao passado. Tá bom? Então, nós temos o passado, geralmente pretérito perfeito ou imperfeito. Tudo bem? Então, they studied the lesson. Então, they studied the lesson. Então, eles estudaram a lição. They studied the lesson. Então, eles estudaram a lição. E também o ED como particípio passado, ou seja, no nosso português como ado, ido. Certo? Aqui nesse exemplo ele não ficou muito claro, porque alguns tempos verbais em inglês eles não se combinam muito bem, não são muito bem traduzidos, vamos dizer assim, para o português. Certo? Mas basicamente diz assim, they have studied the lesson. Então eles estudaram a lição, né? They have studied the lesson. Então, eles estudaram, esse have studied seria o estudaram, porque eles são várias pessoas, né? Então, eles estudaram a lição. Tudo bem? E aí, nós temos como advérbios lá embaixo, ó, o sufixo li que eu expliquei para vocês, que seria o nosso mente em inglês, que seria acrescentar um adjetivo, ó, probably, então provavelmente, extremely, que seria extremamente, monthly, que seria mensalmente. E aí outros adjetivos, né? Além do li, tem os advérbios e aqui seriam os adjetivos, né? Queria falar para vocês do nosso able ou able, que seria o nosso able, evil, né? Que pode ser. Então, considerable seria considerável, permissible, que seria permissível, certo? O full, que seria o nosso oso, ou seja, o finalzinho tem esse sonzinho de oso. Hopeful seria esperançoso. Powerful, poderoso. Esse outro de baixo, o os, que não é os, é us, só us, certo? Seria também referente ao nosso oso. Dangerous seria perigoso. Ambitious, não ambitious, ou ambitious, certo?
ambitious, seria ambicioso. O less eu já expliquei para vocês, seria o sem, useless, homeless, endless. Useless seria uma coisa sem utilidade, inútil. Homeless eu já falei para vocês, e endless seria end, seria acabar, né? E less seria dessa ideia de sem. Então, sem acabar seria uma coisa sem fim, certo? O ing também ele aparece aqui nos adjetivos, que ele acrescido a verbos, realiza a ação do verbos correspondentes. Certo? Interesting seria interessado, singing seria cantando, flying, voando, relaxing seria relaxando, frightening seria assustando, certo? Ou assustado. Temos também o ed, que seria acrescidos a verbos e que recebe a ação, certo? O ing ele realiza e o ed ele recebe a ação. Used seria usado ou usualmente. Interested seria interessado, relaxed seria relaxado e frightening seria assustado, né? E nós temos também essa partícula lá embaixo, o est, o est, né? Que seria essa forma do grau superlativo de superioridade. O que é isso, professor? É quando a gente vai comparar uma coisa com outra. Ah, isso, fulano é maior do que eu, né? No inglês a gente diz she is taller, né? Tallest than me. She's the tallest in the class. Então ela é a mais alta na turma. Então ó, a gente tem aí, ó, strongest, biggest, widest, smallest, thickest, thinnest. Seria o mais forte, o maior, o mais largo, o menor, o mais grosso e o mais fino, certo? E o último nós temos o Eve, certo? Que seria referente ao nosso Ivo no português. Nós temos um exemplo como provocative. Provocative. Então seria o provocativo, né? E aí nós falando mais um pouco de sufixos, nós temos o sufixo ship. O ship, vocês podem pensar assim, ah, professor, eu sei ship não é navio? Ship também significa navio, mas quando ele é colocado junto com outra palavra, né, eles formam uma nova palavra de um significado diferente. Tudo bem? Então, quando a gente usa esse ship com uma outra palavra, ele se refere a um nome dado a uma situação ou objeto que está ligado ao estado de ser. Bem filosófico, né? O nome que é dado a uma situação ou objeto que está ligado ao estado de ser, ou seja, eu estou, por exemplo, prefeito. Eu estou prefeito, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Nesse estado, nesse momento, agora, vamos dizer, eu estou prefeito. Certo? Então, nós temos aqui ownership. Owner significa dono, né? Ser dono de alguma coisa. Se eu estou dono de alguma coisa, que seria o ship, eu seria o proprietário, tá certo? Owner, mas esse estado de estar dono disso me faz o proprietário da coisa. Vocês entenderam? Leadership. Leader, que como vocês devem imaginar, é líder mesmo em português, então leadership. Então, se eu estou no estado de líder, né? Então eu sou a liderança. Tá certo? Leader, mais essa partícula, esse sufixo ship, dá essa ideia de liderança. Relationship. Relation, se eu estou em uma relação, eu estou em um relacionamento. Certo? Então, relationship, relacionamento. Nós temos o friend, que o friend seria amigo mais ship. Então, eu estou seu amigo, eu sou seu amigo. Então, nós temos uma friendship, nós temos uma amizade, tá certo? Outro sufixo seria o ness, que seria o modo como encontramos uma situação, certo? Seria referente a esse modo como encontramos uma situação. Então, happy não é H-A-P-P-Y, né? Aí eu falei para vocês lá que a gente geralmente tira o Y e coloca a partícula, e entre a partícula e o nome a gente acrescenta um I. Aqui é outro exemplo. O happy, a gente tirou o Y, colocou o I e acrescentou o ness. Então fica a felicidade, certo? É o estado, é como a gente encontrou a situação, happiness.
richness, certo? Então, nós encontramos uma situação de riqueza, né? Rich seria rico, com esse ness seria riqueza. E darkness, dark seria escuridão, alguma coisa, trevas, vamos dizer assim. Então, o dark mais a partícula ness seria justamente daria essa ideia de escuridão, né? Então, nós temos o sufixo tion. Tion. Não é tion e nem tion e nem tion, certo? Então, o tion, ele é resultado de uma ação ou resultado de realizar alguma ação. Para ficar mais fácil, o tion, ele geralmente, na maioria das vezes, ele vai ser o nosso são. Seja com C cedilha ou seja com S, e também o tão, certo? Então, são com C cedilha ou com S e o tão do final das palavras. Por exemplo, conexão vai ser connection, connection, né? Connection. Vamos dar outros exemplos aqui. Celebration, né? Celebração. Organization, organização. Administration, administração. Illustration, ilustração. Certo? Então, esse tion, ele tem essa ideia de são no português. São, com cedilha, o S ou tão. Né? Lá na frente tem um quadrozinho que explica melhorzinho. Pronto, tá aqui ele, ó. Se a gente perceber aqui, ó, o tion, bem aqui, ele é ação com C cedilha, tão ou são com S, né? O processo é o resultado de, por exemplo, information, action, illusion, addiction. Então, informação, ação, ilusão. Esse daqui seria, vamos dizer assim no português, seria quando você adição mesmo, né? Tava confundindo com outra palavra, mas é adição mesmo, addition. Tá confundindo com addiction, que seria no sentido de você ser viciado em alguma coisa, certo? Addicted. She's addicted to marijuana, por exemplo. Então ele é viciado em maconha, tá certo? Mas aqui é addiction, então é adição mesmo. Nós temos aqui o ism, fecha sempre a boca no M, né, que seria o nosso ismo no português. Então, nationalism, realism, seria nacionalismo, realismo. Né, nós temos o ment, que seria o nosso mento, né? Que seria fragmento, measurement, que aqui seria mensuração, seria medição, na verdade, né? Foge um pouco essa regra aqui do mento, mas só a título de curiosidade, só porque ele termina com mente, na verdade ele está aqui. Então, development seria desenvolvimento. Nós temos o ship, que eu já falei para vocês, friendship, clerkship, o ness, né, que seria essa ado, dade, né, goodness, bondade, greatness, kindness, e o ing também, pessoal, que aqui, ó, como substantivo, ele é resultado da atividade ou atividade. Então, learning, já que ele já tem aquela ideia também de gerúndio, né? De ando, indo. Então, learning, aprendendo, happening, acontecendo. Certo? E aqui a gente tem os casos especiais, como a terminação do ing. Então, esse assunto aqui eu vou dar para vocês, mas ele é um pouco complexo, tá certo? Mas eu não, só para deixar claro que eu não quero que vocês não vejam, quero que vocês fiquem à parte, mas se por eventual, não sei, a gente não conseguir voltar e a gente for passar a nossa prova, eu não vou cobrar isso aqui, tá? Então, mas vocês têm que ter consciência de que isso existe na língua inglesa, tudo bem? Então, o ing, quando vem depois de um verbo, ele pode vir acompanhado de um verbo, de um substantivo, ou até mesmo um adjetivo, como a gente já viu lá nos slides passados. Então, aqui nós temos um exemplo. They allow us to create rich learning environments in which person use their computer to learn English. Então,
They allow us to create rich learning environments in which persons use use the computer to learn English. Então, they allowed us to create rich learning environments in which persons use the computer to learn English. Então, esse learning, ele vai ter sentido de aprendizagem. Por quê? Porque a palavra learning, ela foi utilizada como complemento de outro substantivo. Ela foi desempenhando, então, a função de um adjetivo, né? Esse environment, então, seria um ambiente de aprendizagem, certo? Então, ele aconteceu isso devido à estrutura da própria língua inglesa, tudo bem? Então, outra maneira, né, outro caso especial da terminação ing. Também é importante estar atento aos substantivos gerados a partir de verbos e que carregam a terminação ing, que não significam gerúndio. Prestem atenção, nem sempre quando o verbo ele termina com ing, ele quer dizer que a partícula está no gerúndio, a palavra está no gerúndio, certo? Não é a palavra terminada com ando, indo, endo, tudo bem? Mas sim a atividade relacionada ao verbo, pois nesse caso não há regra definida, tá certo, pessoal? Então aqui não tem regra para usar essa terminação. Então, running is very important for your heart. Running is very important for your heart. Então, correr é muito importante para o seu coração. Running, aqui vocês notam que ele está com ing, mas ele não é traduzido como correndo é muito importante para o seu coração. Tá certo? Até porque se a gente fizesse isso, traduzisse dessa forma, a gente ia ver que não encaixa, não é? Tem alguma coisa errada. Então a gente traduz ler é muito importante para correr, desculpa, é muito importante para o seu coração. Reading is an excellent activity to exercise the brain. Reading is an excellent activity to exercise the brain. Então ler, certo? E não lendo, ler é uma excelente atividade para exercitar o cérebro. Ler é uma excelente atividade para exercitar o cérebro. Então, a gente não ia ler lendo, é uma excelente atividade para exercer o cérebro, porque não faz sentido, né? A gente traduz como ler é uma excelente atividade para exercer o cérebro. É uma excelente atividade para exercício do cérebro. E o último exemplo seria I think my favorite pastime is swimming. Então já é diferente daquelas outras, né? Ali foi no início, aqui no final, então não tem regra, pessoal. Então I think my favorite pastime is swimming. Então eu acho que meu passatempo favorito é nadar. E não eu acho que o meu passatempo favorito é nadando. Não faz sentido, né? Então eu acho que o meu passatempo favorito é nadar. E a outra terminação em ing também pode ser traduzida como indicativo definitivo, ou seja, aquela AR e ER que a gente viu lá. Para isso, é preciso que a palavra com o ing seja precedida de preposição, que eu já falei para vocês, quais são algumas preposições do inglês. Então, sempre quando aparecer uma preposição, o verbo que vem a seguir, ele vem com essa partícula, com esse sufixo ing. Então, my mother talked about moving to another city next year. My mother talked about moving to another city next year. Então a gente vê aqui, ó, a preposição about, que é a setinha do mouse. A gente vê aqui, ó, about moving. Então a gente tem o move de movimento mesmo, de se mover, retirou o e colocou a partícula ing, né? Então, minha mãe falou, né? O ed, ó, que a gente viu lá, né? Quando vem o verbo, ele vem com o ed, ele não fala do passado, né? Então, minha mãe falou a respeito de se mudar para outra cidade no próximo ano, certo? Então, outro exemplo. Don't drive after drinking because it's dangerous. Então, não beba após, ou não dirija após beber, porque é perigoso. Então, a gente não ia trazer
não dirija depois de bebendo, né? Porque é perigoso, não faz sentido. Então a gente coloca don't drive after drinking because it's dangerous. Então não dirija depois de beber, porque é perigoso. E aí, pessoal, a gente entra no último assunto da formação de palavras, que seria justamente os artigos, certo? Os artigos no português são vários, assim também como no inglês. Então, os artigos em inglês, assim como no português, são muito importantes e fáceis de serem identificados, tá certo? São basicamente três artigos principais no inglês, certo? Divididos em artigos definidos e artigos indefinidos. Certo? Então, como artigo definido, nós temos o artigo the, né, que seria relacionado a um objeto em específico. Certo? Em português seria o equivalente ao a, o, as, os. Certo? Por exemplo, como eu botei aqui, I brought the cat. I brought the cat. Então, eu trouxe o gato. Qual gato? O que a gente já tinha conversado anteriormente. Então, é o objeto específico, certo? E aqui eu coloquei esse quadro. No inglês, as palavras, elas não têm masculino e feminino, certo? Elas não são definidas assim que nem o português. Por exemplo, a mesa. Por que é o mesa? Não, no inglês eles não... Que é o caso que é o último caso aqui, né? The table. A gente fala a mesa porque seria uma palavra feminina, né? Mas no inglês não tem isso, de palavra feminina e masculina não. Tá certo? Lá seria the table, que seria a mesa. Ok? Então, no singular, a gente tem as palavras no singular e no plural. Certo? The boy seria o menino, the girl, a menina, the pupil, o aluno, the table, a mesa. Certo? E no plural ficaria the boys, the girls, the pupils e the tables. Certo? E aí, o uso desse the, ele é um pouco complicado, certo? E usar o ele ou não pode causar uma certa confusão. Então, eu coloquei aqui para vocês quando a gente não deve usar esse artigo the. Né? Então, antes de nomes próprios como London, Steve Jobs, John Smith, como o seu nome, que é próprio também, a gente não utiliza essa partícula, esse artigo the. Falando também de esportes, como basquetebol, tênis, soccer, futebol, enfim, a gente não usa o artigo the. Ao falar de idiomas como English, Spanish, português, a gente não usa o the English, the Spanish, the português, não. Certo? A gente só usa só a palavrinha mesmo sem esse artigo. Nós também temos matérias ou campos de estudo, como Mathematics, English, Geography. Então a gente não usa com essas matérias ou campos de estudo. E também para falar de coisas no sentido geralzão, certo? A gente não usa só para falar de coisas específicas. E agora eu vou falar para vocês quando a gente deve usar o the. Com nomes de rios, mares e oceanos, como por exemplo, the Atlantic Ocean, the Black Sea, the Rio Açu, por exemplo. Então, a gente usa esse the quando a gente fala de coisas mais específicas. Então, o Oceano Atlântico, o Mar Negro, o Rio Açu, tá certo? Quando a gente fala de desertos, golfos, florestas, penínsulas, como the Amazon, se referente à região amazônica, né? The Sahara Desert, que seria o deserto do Saara, e países com states, como United States, Kingdom, como United Kingdom, e Republic, como the Dominican Republic, certo? Então a gente ia utilizar o the United States, the United Kingdom, the Dominican Republic. E aí a gente vai falar dos artigos indefinidos, que seria o a e o an, certo? Que são equivalentes ao português ao uma, uns e umas, embora o uso, né, seja bem diferente. Então eles se referem, o the ele se referia a coisas específicas. Esses dois artigos aqui eles não se referem a coisas específicas. E a gente também não utiliza eles para falar de coisas que estão no plural, certo? Eles só podem ser utilizados
com palavras no singular. Falando um pouco sobre o artigo indefinido a. Nós utilizamos o a quando o som da palavra, preste bem atenção nisso, tá bom? O som da palavra ela for consonantal. O que é consonantal, professor? É todas aquelas letras do alfabeto onde as vocais elas não estão presentes. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Né? E, I, O, U. No inglês. Então, tirando essas vogais, o resto tudo é consoante. Certo? Então, quando o som ele for de consoante, nós utilizamos o artigo a. Certo? E quando é que eu vou saber, professor, que tem o som de consoante ou não? Às vezes eu não sei nem como pronunciar a palavra. Então, geralmente, vou dizer assim, 90% das palavras que começam com consoante, elas têm som de consoante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguns, né, na verdade. Botei a boy. A boy. Né? Nós temos o b, esse som de B, né? A boy. Seria o garoto, um garoto. Então, esse b tem som de vogal, ou de consoante, desculpa. Tem som de consoante. A car seria esse som de C, não é? Então, a car seria um carro. A table seria uma mesa. A jacket, esse né? Esse som de J. A jacket seria uma jaqueta. A computer, esse som de C. A computer, um computador. A credit card, de novo, né? A credit card. Então seria justamente utilizando o artigo indefinido a. E aqui nós temos a university. Mas, professor, começou com o U. Se eu não falou que geralmente a gente utiliza o A com consoantes, e é verdade. Mas existem, como eu falei para vocês, nem tudo é 100%. Né? Então, a university, apesar de começar com uma vogal, U, ela tem esse som de you, que seria relativo ao Y no inglês. E o Y ele é uma consoante, certo? Então, a university, ele por ter esse som de Y, a gente usa o A na frente, né? A university, uma universidade. Temos também o artigo indefinidos an. Usamos quando o som for de vogal. Então, a gente usou o A quando foi de consoante e aqui a gente usa o N quando for de vogal. Certo? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U no inglês. Certo? Então, an apple, uma maçã. E segue a mesma regra. Geralmente, quando se começa com uma vogal é porque o som é de vogal. Mas existem casos que fogem à regra, tá, pessoal? Não é 100%. Então, an apple, uma maçã. An elephant, um elefante. An elevator, um elevador. An octopus, um polvo. An hour. Ah, professor, mas aí é um H. Um H não é consoante. Mas o som, é a questão que eu falei para vocês. O som, ele é de vogal. É como se a gente estivesse só pronunciando o O e o H ele fosse mudo, né? Então, an hour. Não é an hour. Certo? Então, an hour. Apesar de começar com o H, ele tem som de consoante. E aqui a gente também tem outra palavra começando com H. Eu coloquei só para vocês verem a diferença. Então, house. A gente já tem esse som de R, né? House. House. Então, a house. Então, a gente não vai usar an house. Não, também não é an hour. Então, é a house. Porque tem esse som de R. Né? E an hour. Porque a gente não fala an hour. A gente fala an hour. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui para vocês basicamente o que tem até uma questão dessa lá no exercício que eu já deixei na plataforma para vocês, tá bom? Então, complete as frases com a N
com A ou AN, certo? Então, is there, tanana, gas station near here? Is there gas station near here? Então, vocês acham que a gente complementaria com o quê? Com A ou com N? Né? Então, a gente pode ver aqui, que deu a mãozinha. A gente vê, ó, gas, tem a som de G, né? Som de G. Então, seria, is there a gas station near here? Então, a gente colocaria o A. Isso mesmo. A gente colocaria o A porque tem som de consoante. Tá certo? My cousin is tanana, incredible musician. My cousin is tanana, incredible musician. Então aqui a gente in tem esse som de vogal, tá certo? Então a gente colocaria o N aqui, né, no segundo. A N seria o A N aqui, né? A-N aqui. Então, my cousin is an incredible musician. O terceiro exemplo. Is France tanana, European country? Is France tanana, European country? Então, a gente utilizaria o que aqui? O A ou a N. Né? Por se ter um E aqui no comecinho, a gente já chutaria que seria de som de vogal, não é isso? E é exatamente isso mesmo, pessoal. Então, is France... A gente utilizaria no que aqui? No caso, o que aqui? A N, não é isso? Is France an European country? Certo? E o último seria I am reading tarará, really good book. I am reading tarará, really good book. Tem som de R, né? Som de R. Né? Então, seria esse R, som de consoante, né? Então a gente utilizaria o A. Né? Isso então ficaria como aqui? A gente colocaria o is there a gas station near here? Então, existe um posto de gasolina por aqui nas proximidades, por aqui por perto, nas proximidades. Né? Is there a gas station near here? Então, tem algum posto de gasolina por aqui por perto? Então, my cousin is an incredible musician. Então, meu primo, ele é um músico incrível. A terceira, is France an European country? Né? Que é uma pergunta. Is France an European country? Então, a França é um país europeu. A França é um país europeu. E a última, I am reading a really good book. Então, I'm reading a really good book. Então, eu estou lendo um livro muito bom. Certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula dessa semana, né? Desde já eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Lembrando a vocês que o material já está todo disponível na plataforma. Também vou disponibilizar no WhatsApp. Novamente, tem um exercício lá, o nosso exercício número 2, tá certo? Que vocês já podem responder. Qualquer dúvida, eu estou disponível. E o exercício vale 1 ponto, tudo bem? 1 ponto. Certo? E o exercício ele é manuscrito. Gente, vocês podem escrever no caderno e tirar foto e mandar para mim, tá certo? Que eu quero ele manuscrito, porque eu entendo que você escrevendo, você entende mais do que você fazendo no computador, porque você vai só copiar e colar, tá certo? Então, façam, prestem atenção. Teve dúvida? Manda para mim, me pergunta que eu vou estar disponível para atender vocês a semana toda, tá certo? Então, fiquem aí atentos às coisas da plataforma, dos grupos. Qualquer dúvida, falem comigo, com o coordenador, que a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, tenham bons estudos. E muito obrigado por terem participado da live até aqui.